Se você quer entrar na área de tecnologia, eu tenho uma dúvida que eu tenho certeza que você vai ter. Cursos bacharelados ou cursos tecnólogos? Qual desses dois é o melhor e se aplica melhor para o seu próprio contexto? E se você decidir migrar para um outro país, será que o tecnólogo ainda vale pro exterior? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo isso e ainda muito mais. Olá e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Vinícius Albanese, eu trabalho na área de tecnologia há mais de 10 anos e hoje eu moro aqui na Irlanda e a minha missão é apoiar profissionais assim como você a alcançarem as suas oportunidades dos sonhos no exterior. Pessoal, vocês não têm ideia da quantidade de mensagem e pergunta que eu recebo com relação a isso. Falando assim, Vinícius, tem lá o curso tecnólogo que tem 2 anos e meio de duração, enquanto o bacharelado tem 5 anos de duração, só que tudo que tem no tecnólogo também tem no bacharelado. Qual que vai fazer mais diferença para mim e para minha carreira, inclusive se eu quiser sair futuramente do país e fazer uma realocação para um outro país? E eu passei isso na pele lá atrás, pessoal, porque quando eu comecei, antes de entrar na universidade, eu estava analisando e me questionava o que fazia mais sentido, o que não fazia, pela duração que é tão diferente dos cursos, também pela questão do dinheiro, porque quanto mais tempo, mais você vai pagar. E eu tenho uma opinião bem forte com relação a isso, que eu vou te contar agora, mas antes, já deixa o like aqui embaixo, já se inscreve no canal, porque, de novo, a nossa missão é te apoiar para que você tenha sucesso no exterior dentro da área de tecnologia. Bora responder junto essa pergunta, então. Você vai sair desse vídeo com a sua resposta e a sua confirmação do seu próximo passo na sua carreira. Vamos responder, então. A pergunta é: bacharelado e tecnólogo, o que vale mais a pena? A gente precisa colocar isso no papel para a gente conseguir entender. Então, bacharelado versus o tecnólogo. O que é importante aqui de você primeiro entender aí no seu contexto? Você precisa conseguir responder a pergunta de qual que é o seu objetivo, o que você espera dentro da sua carreira profissional. E eu vou te falar já por que você vai precisar entender isso. Então, se pergunte aí, o que você espera, qual que é o seu objetivo com a sua carreira profissional. Por exemplo, você quer trabalhar com aplicações de mercado, você quer trabalhar no mundo corporativo, por exemplo, ou você tem uma linha muito mais voltada, por exemplo, para a questão de pesquisa, um mundo mais acadêmico, isso vai fazer total diferença no seu próximo passo aqui. E por que eu falo isso? Se a gente pegar o curso bacharelado, por exemplo, o que você vai encontrar aí no mercado? O que você vai achar em termos de disponibilidade de cursos? São cursos que normalmente eles têm bacharelado. Normalmente eles têm 5 anos de duração, como exemplo ali a ciência da computação e o curso de sistemas da informação. Então são cursos que podem variar de 4 a 5 anos de duração. E dentro desse curso ele tem aspectos muito generalistas de diferentes áreas dentro da área de tecnologia. Então, nesses cursos você vai aprender não só, por exemplo, sobre a programação em si, se esse for o seu desejo, o seu objetivo. Você vai aprender sobre questões de redes, você vai aprender linguagens de programação de alto nível, de baixo nível, você vai aprender vários conceitos e conteúdos, por exemplo, com relação à matemática, à álgebra, à estatística. Isso vai estar muito incluído aqui nos cursos que são bacharelados, tá? E é por isso que esses cursos eles têm uma duração muito ali grande comparado aos cursos que são tecnólogos, que a gente vai ver agora. Então, a primeira opção que você tem é o curso de bacharelado, que é nesse nível que nós estamos vendo aqui. Curso de 5 anos de duração, normalmente é o Ciência da Computação e os Sistemas da Informação. São os dois mais famosos, mas podem existir outros aí, dependendo da sua região, da disponibilidade de universidades que você tem. A outra opção que você tem é a opção do tecnólogo. Então, o tecnólogo, quando você for ver a oferta de cursos que você vai ter aí na sua região, ou mesmo que for EAD, o que seja, você vai ter algumas opções de curso que estão muito mais focadas em áreas específicas. Então, se a gente coloca aqui o tecnólogo, você pode ter um tecnólogo, por exemplo, em redes, você pode ter um tecnólogo, por exemplo, que um dos mais famosos é o chamado ADS, que é o Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que está muito mais focado no desenvolvimento de software, seja páginas web, por exemplo, ou seja conteúdo e software para desenvolvimento mobile, né, de aplicativo de celular, etc. Tem inclusive até mesmo tecnólogos focados no DevOps, hoje no Brasil, como é uma área que está crescendo, cresceu bastante, viu-se essa necessidade, essa oportunidade de mercado, e normalmente o tecnólogo ele tem uma duração ali de metade do bacharelado. A gente está falando de mais ou menos 2 ou
2 anos e meio de duração ali para o tecnólogo. Então veja que de um lado a gente tem um curso universitário, porque os dois são cursos universitários, tá? Cursos de graduação, que de um lado é um chamado de tecnólogo de 2 anos e meio, um curso muito mais curto, muito mais rápido, e de outro a gente tem também curso universitário também, mais de 5 anos de duração, que exemplos aí de ciência da computação e sistemas da informação, tá? Então, se o seu objetivo, aquela pergunta que a gente fez, se o seu objetivo for o mercado de trabalho e você já conhecer mais ou menos ali quais áreas dentro da área de tecnologia você quer atuar, porque você pode trabalhar com redes, infraestrutura, você pode trabalhar na parte de negócios, você pode trabalhar na parte de desenvolvimento de software, você pode entrar em uma dessas áreas e depois evoluir para as outras. Então, se você já tem uma ideia boa daquilo que você quer, e o seu foco é o mercado de trabalho, eu fortemente recomendaria você seguir com cursos de tecnólogo, tá? Por que eu falo isso? Porque ao invés de você passar 5 anos, por exemplo, na universidade, que você vai aprender um montão de coisa que você não vai utilizar na prática do seu dia a dia, você vai direcionar o seu conhecimento, o seu esforço, até mesmo o seu dinheiro, porque você vai pagar a faculdade, ali para um curso que vai justamente estar direcionado com aquilo que você quer atingir e alcançar, obviamente, no mercado de trabalho, em muito menos tempo, tá? E além disso, você tem algumas outras possibilidades depois desse curso tecnólogo. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu fiz o tecnólogo, que é um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que é o ADS que está aqui, e eu completei ele em 2 anos e meio. Só que eu não parei por aí. Depois que você faz o tecnólogo, que é o curso universitário, você tem opções de fazer, por exemplo, pós-graduação, você pode fazer um MBA, por exemplo. Então, veja que num espaço aí de 2 anos e meio eu completei o tecnólogo, depois do tecnólogo eu fiz alguns outros cursos também. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, porque eu já vi que era uma área que eu tinha bastante interesse, eu queria ingressar, então isso foi algo que eu fiz ali depois de completar o meu tecnólogo. E eu fiz também, além dessa pós-graduação e depois dela, logo após, um MBA em inovação de negócios. Cada um desses cursos, pessoal, ele durou um ano, então esse durou um ano, certo? E esse aqui de baixo também durou um ano. Então, se a gente somar o tempo do tecnólogo com essas duas pós-graduação, uma pós-graduação e um MBA, a gente está falando de 2, 3, 4 anos e meio. Então, o que você acha que é mais interessante para você aí no seu contexto? Por exemplo, você passar aí 4 anos e meio, passar 5 anos, chegar ao final dos 5 anos e você ter, por exemplo, 3 títulos diferentes, em termos acadêmicos, obviamente, ter um tecnólogo, por exemplo, ter uma pós-graduação e ter um MBA, ou você chegar ao final ali de 5 anos e você ter apenas o bacharelado, num contexto, obviamente, daquilo que você já sabe o que você quer. Se você quer trabalhar com programação, por exemplo, você não precisa aprender tudo aquilo que a universidade está colocando em termos de diferentes matérias dentro do bacharelado, por exemplo. Então, o que você acha que é mais valioso? O que você escolheria? Me fala aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E aí, dentro disso, tem um ponto que muita gente fala, pergunta também, tem dúvida, que é o seguinte: ah, Vinícius, mas se eu fizer um tecnólogo, certo? Eu vou escolher ali o curso de tecnólogo. O tecnólogo, ele é válido internacionalmente? Ele vai ser aceito se eu escolher esse curso? Então, vamos responder de uma vez por todas essa pergunta. Então, tecnólogo é aceito internacionalmente? O que eu vou te falar, pessoal? Quando eu precisei aplicar para um visto aqui na Irlanda, que se chama Critical Skills, que é um visto de habilidades críticas, eu precisei anexar ali diversas informações referente à minha vida acadêmica. Então, eu precisei anexar, por exemplo, os títulos que eu tive, os certificados das graduações que eu tive. Eu precisei anexar a lista de matérias e a minha nota de cada matéria que eu tive ali na universidade, inclusive do meu tecnólogo. Então, eu coloquei tudo isso ali, por mais de uma vez, porque eu tive 2 vistos emitidos de trabalho aqui na Irlanda, e eu nunca tive nenhum questionamento, nenhuma pergunta com relação a isso. Escutei de outras pessoas também que fizeram o mesmo procedimento, também tem um tecnólogo e nunca houve nenhum tipo de negação ou negativa por conta do tecnólogo em si. Pode ter tido negativas por conta de outras questões, de faltar experiência, etc. Isso sim. E esse é um ponto importante, pessoal, porque também nos processos seletivos daqui, de qualquer lugar que você vai fazer do mundo corporativo, o que eles vão estar interessados em saber é o resultado que você pode gerar para aquela empresa.
Em todos os processos que eu passei aqui na Irlanda e no Brasil também, eles nunca tiveram muito interesse em saber qual que era a duração do meu curso, em saber qual que era o título, se era tecnólogo, se era um bacharel. O que eles queriam saber de fato é o que você consegue ou não agregar para a empresa. Então, o que eu te direcionaria, o que eu te recomendaria é não foque tanto naquele mundo acadêmico, se o seu foco é justamente o mundo corporativo. Você precisa trazer essas experiências e essa vivência para a prática, para o mundo real. E a maneira que você faz isso é garantindo que no seu trabalho você está fazendo um trabalho que está gerando resultados valiosos para a empresa que você está trabalhando. E esses mesmos resultados são eles que vão te fazer galgar posições na sua carreira, te alavancar para posições que você queira futuramente. E não o fato se você escolher um bacharelado, se você escolher um tecnólogo. Então, novamente, se o seu foco for o mercado de trabalho, o mundo corporativo e começar a ganhar experiência nesse meio, foque justamente nisso, na experiência. Eu escolheria, nesse caso, um tecnólogo. Eu, pessoalmente, foi o curso que eu escolhi, obviamente, mas não por isso. Eu acho que vale muito mais a pena, porque eu já sabia que eu queria seguir esse caminho da programação. Eu não queria focar em redes, embora eu tenha conhecimento de redes. Eu não queria focar em outras áreas que não têm a ver com a programação. Então, eu foquei nisso e isso me ajudou muito nas entrevistas de emprego, porque o conhecimento que eu obtive era justamente aquilo que o mercado de trabalho estava buscando. E isso é muito importante também. Quando você for escolher um curso universitário, veja o que as vagas do mercado de trabalho estão pedindo e veja também, inclusive, o que o curso em si ele vai oferecer para você, porque você tem que garantir que exista o máximo possível de match entre as habilidades que você está aprendendo na universidade e as habilidades pedidas pelo mercado de trabalho. Ah, eu quero saber de você aí, o que que você escolheu? Você escolheu o bacharelado, escolheu o tecnólogo? Tá escolhendo, tá pensando ainda? Me comenta aqui embaixo. E lembrando que tudo que eu comento no vídeo aqui é baseado justamente na minha experiência, na minha vivência profissional. E inclusive eu gravei um outro vídeo aqui do lado que eu comento das coisas mais valiosas que eu aprendi em mais de 10 anos de carreira na área de tecnologia, tanto no Brasil quanto na Irlanda. E eu te falo umas coisas ali que eu não vejo as pessoas falando por aí. Então assiste lá o vídeo que vai te ajudar bastante na sua carreira.